Olá, vamos para mais um Café com Sêmio e hoje é a história do papagaio morto. Papagaio morto. A anamnese do papagaio morto. Quero ver quem conhece a história do papagaio morto. Alguém conhece a história do papagaio morto? Me digam aí se vocês estão me ouvindo, não estão me vendo, se a luz está boa, se o som tá bom. E já eu conto a história do papagaio morto. Todos esses áudios vão para o podcast também, que é o do Medicina Intuitiva, que está no Spotify. E tem lá todos os cafés com sêmio já feitos. Já está no 30 e alguma coisa. Até vou ver aqui que número que tá, para eu poder salvar no Instagram o número certo, porque eu sempre coloco no número errado. Bom, tá no 37. Então hoje é o 37º Café com Sêmio e eu vou contar a história do papagaio morto. Ninguém conhece a história do papagaio morto, pô? Do cara que liga pro outro dizendo que o papagaio morreu? Não? E hoje eu vou explicar então por que quando você faz uma anamnese como a anamnese do papagaio morto, apesar de, enfim, dos dados e dos elementos estarem ali presentes, fica ruim. E você não deve, então, fazer a sua anamnese como a história do papagaio morto. E o que é a história do papagaio morto? Um sujeito, você imagina lá, uma fazenda, tá? O cara mora numa fazenda e, enfim, ele viajou, deixou o capataz lá dele na fazenda, ele viajou para fazer outras coisas e liga o capataz para ele e fala assim: doutor porque o pessoal chama os fazendeiros de doutor, né? Doutor, seu papagaio morreu. Aí o cara fala: porra, meu papagaio, ele era da minha avó, né? Papagaio vive 80 anos, né? Pô, o papagaio era da minha avó e tá comigo há tanto tempo, tal, que tristeza. E o capataz lá ouvindo, né? E ele falando: pô, papagaio era da minha avó, eu fico muito triste. Como é que esse papagaio morre? Pô, é uma pena pra nossa família, né? Perder esse papagaio que tá tanto tempo aqui. Enfim, aí ele pergunta: pô, o que aconteceu? Como é que esse papagaio morreu? Ele comeu carne estragada, né? Pô, mas carne estragada? Quem vai dar carne estragada? Quem deu carne estragada pro papagaio? Eu nem sabia que papagaio comia carne estragada. Mas por que ele comeu carne estragada? Não, acabou que ele ficou um tempo sem comer, né? E ele comeu a carne do cavalo, né? Que morreu. E aí ele acabou comendo, né? Ele estava sem comida, ele comeu a carne estragada e morreu, provavelmente por causa disso. Mas que cavalo que morreu? Teu cavalo. Mas qual cavalo? Teu cavalo, pô. Aquele cavalo. Seu cavalo. O meu cavalo? Aquele meu cavalo mesmo, meu manga larga, que ganhou o campeonato tal. Morreu. Porra, mas meu manga larga morreu também? Morreu. Pô, mas não é possível, cara. Como é que morre esse cavalo? O cavalo era novo tal, já me custou uma fortuna. Como é que esse cavalo morre? Não sei o que. Quem deixou ele morrer? O que aconteceu? Morreu de cansaço, cara. Mas cansaço, pô. Como é que morre de cansaço? Ele tem uma rotina diária ali toda certinha. Tá que ele acorda, vai lá ouvir música clássica, depois ele toma cerveja, fica descansando. Não, doutor, mas ele teve que carregar muita água, né? Mas, pô, água? Quem é que é maluco de botar um cavalo premiado, um alazão desse aí, um manga larga pra carregar água? Ele mas teve que carregar água pra poder apagar o incêndio. Mas, porra, que incêndio? Ele é da tua casa. Ele, pô, peraí, cara. Porra, minha casa pegou fogo? Acabou pegando fogo. Mas como é que a minha casa pegou fogo? A vela acabou tombando na cortina e pegou fogo. Mas, pô, quem foi o maluco que acendeu vela lá na minha casa? Não, já falei para acender vela. Não, mas me teve que acender. Quando o padre chegou no velório, ele pediu para acender uma vela. Mas que velório? Da tua mulher. Ele, porra, mas minha mulher morreu, cara? Como assim? Como é que morreu? Acabei matando ela, porque na hora que eu fui dar um tiro no teu vizinho que estava com ela na cama, pegou nela e matou ela. Tá entendendo a história? Essa é a história do papagaio morto. Né? Não sei se vocês acharam graça, porque eu não sou tão bom de piada, mas é isso. As anamneses às vezes ficam que nem a história do papagaio morto. Dá a impressão que o aluno de medicina, ou até mesmo o médico, ele vai contando a história e não vai chegando no sintoma guia, né? Não vai chegando no sintoma principal, não vai chegando no fio condutor, pô. E aí quando você tem uma história sem fio condutor, fica um negócio onde você perde neurônio, e perde ATP, e perde tempo raciocinando. Você está entendendo? Né?
Achei meio bosta, mas dei risada. É, porque a gente dá risada de coisa bosta mesmo, viu, Cleber? Não tem jeito. Se fosse uma coisa muito boa, ninguém ia rir. Mas o contexto é o seguinte, cara. Aí eu quero que vocês façam um exame de consciência e pensem se vocês, quando escrevem uma história, tá? Quando vocês botam no papel e organizam uma cena, por mais que todos os elementos estejam ali, se você consegue colocar numa forma, tá entendendo? Não o conteúdo, mas numa forma que quem está ouvindo consiga acompanhar a história de uma forma palatável, tá? Palatável. Na história do papagaio morto, tá? A história do papagaio morto, na verdade, todos os eventos aconteceram, tá? Todos os eventos têm a sua importância, mas eles não podem ser colocados numa sequência, tá? Totalmente temporal, sem que a ênfase seja dada no momento certo. Isso acontece muito com dispneia. Tá? Às vezes o aluno vai falar de dispneia e começa a falar que o paciente teve uma dispneia e tal, e ele não fala que é um paciente que já usa O2 domiciliar, por exemplo. E muda toda a história, né? Então às vezes você tem que começar. Paciente já em uso de oxigênio domiciliar, né? Ou seja, você vai ligar pro teu patrão e falar assim, ó, tua mulher morreu porque estava com a amante na cama. Entendeu? Você já sabe o que aconteceu. E depois você vai colocando. Depois disso, aconteceu isso tal. Ou antes disso. Então precisa ter ali você precisa dar relevância e contar essa história de modo que quem escute, né, já comece a montar uma linha de raciocínio coerente com o que você vai dizer. Tá? Porque todas as vezes que você estiver passando um caso, por mais que eu não queira, por mais que a pessoa que esteja ouvindo não queira, ela vai começar a montar uma linha de raciocínio. E o ideal é que esse caso, que você conte, ele seja alinhado com a linha de raciocínio da pessoa. Porque você fala que o papagaio morreu, tá, todas as expectativas vão ficar ao redor do papagaio que morreu, né? Aí depois você fala que o papagaio morreu porque comeu carne estragada, você fala assim, caceta, mas peraí. De quem? Do cavalo? Aí o cavalo já morreu. Por mais que isso tenha acontecido de fato, e eu sempre falo que os fatos devem ser relatados, né? Você está deixando ali pro ouvinte uma série de rasteiras que atrapalham o quê? A compreensão total da história. Porque o cara perde a paciência de ouvir, tá? O cara perde a atenção e fica ruim, né? Então, no final das contas, quando você for montar uma anamnese, quando você for montar uma história, uma entrevista, você precisa se preocupar no que você vai despertar no outro que está lendo, ou no outro que está ouvindo. Não só os fatos, mas também o desencadear dos fatos com a ênfase no sintoma guia, né? No caso dessa história do papagaio, é óbvio que o mais importante ali é a morte da mulher, né? Que o sintoma guia, né? A queixa principal ali teria que ser a morte da mulher, né? E aquilo tem que ser contado de uma forma, né, que os fatos circundem esse evento principal, né? Então, quando você tem uma dispneia, por exemplo, num paciente que já é portador de uma pneumopatia, você tem que falar. Paciente pneumopata já em uso de oxigênio domiciliar com piora do padrão da dispneia. Ponto. Ele descreve essa piora do padrão da dispneia da seguinte forma. Assim, assim, assado, no dia tal, associado aos sintomas tais. Tá bom, beleza, você entendeu a história. Tá? Porque se eu falo, o paciente refere dispneia aos mínimos esforços iniciada há cerca de 3 dias. Você fala assim, pô, peraí, mas o paciente de 55 anos, tá, pedreiro, aposentado, né, com dispneias mínimos esforços há tanto tempo, há pouco tempo, é estranho, né? Mas, porra, se você já sabe que é um cara que usa O2 domiciliar, já muda todo o cenário, né? Então você precisa escrever de maneira que você poupe o cérebro de quem está ouvindo, né? E aí, da onde vem essa técnica? Né? Vem da literatura, não tem jeito. Eu posso te contar, por exemplo, uma história aqui, né? De um bando de meninos de rua que estavam lutando contra a fome e contra a varíola. Você pode falar assim, porra, e aí? Grande de merda, né? Ficou ouvindo uma história de sofrimento, de uma doença que nem existe mais. Mas, porra, quando o Jorge Amado escreve Capitães de Areia e conta a narrativa desses meninos, vira um negócio fantástico, né? Inclusive, quando o menininho lá morre caindo do precipício, cara, beleza, são vários elementos ali literários, né? Várias descrições ali que começam a te envolver com aquilo ali, né? Então você tem que contar uma entrevista clínica com algum requinte, de maneira que você desperte no cara que está lendo ali, não uma piada, né? Igual a piada do papagaio, mas sim um envolvimento que ele consiga acompanhar aqueles fatos. E aí você vai ter um ganho secundário com isso, que é o ganho que eu sempre falo, né? Primeiro o ganho primário ali,
É óbvio, de você conseguir se comunicar com alguém que vai passar a ter boa vontade de te ouvir, né? Se você é um cara claro na forma que você fala, né? Você vai ser aquele cara que as pessoas vão falar assim, porra, eu vou ouvir o caso desse cara que ele tá passando, dessa moça, eu sei que ele se expressa bem, que ele resume bem o caso. Se é um cara meio prolixo e que vai contando história igual do papagaio morto, você fica assim, porra, pô, caraca, vou pegar caso com esse cara de novo, meu Deus do céu, vai ser um problema, né? Esse tipo de habilidade técnica barra extra técnica, ele tem que ser desenvolvido, né? Você tem que ser um cara que seja sucinto, que consiga sumarizar e contar com ênfase no que é relevante, né? Isso é técnica, né? Isso aí é algo que você tem que ser treinado, né? Então o primeiro ganho é a forma com que você se posiciona no seu trabalho, né? A forma com que você vai se apresentar para os seus colegas, para os seus pares ali, como um cara capaz de resumir e de contar uma história. Claro que você pode ser bom médico, pode ser bom diagnóstico, pode, enfim, ter uma série de habilidades ali, não necessariamente expressas nessa primeira história, mas você pode ter certeza, cara, que uma coisa que causa muito impacto positivo em todas as fases da vida é a forma com que você se comunica. Tá? Desde quando você passa um caso clínico, né, até qualquer outra maneira de comunicação aí no dia a dia, né? E principalmente para o aluno de medicina, uma coisa que impressiona muito é quando o cara passa bem um caso, né? E que você olha e fala, caramba, porra, eu entendi, né? Eu consegui acompanhar, né? Eu vi que ele colocou a ênfase nos pontos certos e agora eu vou na beira do leito ver com esse aluno uma história que faz todo sentido para mim. Né? Porque se eu pego a história do papagaio morto, por mais que ela tenha todos os fatos e que eu chegue no final e consiga chegar ali na morte da esposa, na traição, é muito doloroso, né? É muito enrolado, né? E vai enrolando, Você tem que falar assim, não, peraí, cara, não é assim que se conta, né? Então o primeiro ganho, o ganho primário, é esse, né? É você ali conseguir, né, impactar quem está à sua volta de uma forma agradável, né? Da pessoa falar assim, pô, que bom, eu quero ouvir esse cara falando, né? O segundo ganho é um ganho para você, né? É um ganho que você consegue ali treinar para você mesmo a descrição da realidade, né? Porque se você descreve a realidade como a história do papagaio morto para você também, né? Fica uma zona. Você não consegue dar prioridade para as coisas, né? Mas se você consegue, através de um treinamento técnico, estratégia da literatura, daí a importância da literatura, né? Quando você lê, por exemplo, Capitães de Areia, Jorge Amado, quando você lê Lima Barreto, Clara dos Anjos, que eu sempre falo, né? Que você vê ali como é que o cara consegue contar aquela história, como o cara consegue desenrolar ali uma série de fatos de uma forma envolvente, colocando a vírgula no lugar certo, colocando a exclamação, introduzindo um diálogo no lugar certo, né? Invertendo às vezes a ordem temporal dos fatos para poder, né, causar ali uma impressão em quem está lendo, né? Você consegue dessa maneira nomear a realidade para você mesmo. Depois, quando você tiver os seus problemas do dia a dia, né, que todo mundo vai ter, nas relações familiares, nas relações com os colegas de profissão, você também vai ter uma capacidade de vocabulário e de organização das palavras para descrever o mundo, né? Porque quando acontece um conflito, né, entre você e uma pessoa, o que você faz? Você descreve para você mesmo o que aconteceu, né? E se você descreve de forma desordenada, é óbvio que você vai interpretar de forma desordenada, né? Então, a anamnese, a entrevista clínica, a capacidade de sumarizar, a capacidade de se expressar, que a gente tem a oportunidade na medicina de treinar, né? Então isso aí é outra coisa fantástica da nossa profissão, a gente pode treinar isso, né? Então isso que é treinável, quando você treina a descrever essas coisas, quando você treina a realidade, a descrição da realidade de uma maneira que o outro compreende, isso vai te ajudar a você compreender a sua realidade, né? Então você vai ter um ganho duplo, um primeiro ganho, que é o ganho diante das pessoas que estão à sua volta, que vão falar, pô, esse cara aí, ele está descrevendo bem as coisas, e um segundo ganho que é você descrever para você mesmo. E aí no seu dia a dia, quando você estiver ali naqueles diálogos que você trava com você mesmo, você vai ter uma capacidade de sintetizar aquilo ali, né? Isso tem que ser treinado, né? Isso aí não é uma coisa que você... Óbvio que algumas pessoas têm algumas habilidades intrínsecas, né, naturais maiores ou menores para isso, mas é algo totalmente possível de ser treinado, né? Então eu quero que vocês treinem isso e entendam que a anamnese não é igual à história do papagaio morto, apesar de ser uma ótima piada, né? Então, quem gostou aí, cara, compartilha o Café com Semi, tá aumentando o público, a gente chegou a 60 pessoas hoje, então aumenta aí porque eu quero chegar a 1000 pessoas. Se você gosta do Café com Semi, vai lá agora, eu vou salvar essa live, você compartilha aí com todo mundo. Se você está ouvindo o podcast agora também, compartilha com seus amigos, fala, cara, é muito bom, não posso perder esse podcast, e é isso aí. Valeu, galera, até segunda que vem, sempre às 8h30, Café com Semi. Semana que vem não tem mais morte e nem papagaio morto.
tem só vida e porco vivo, que agora quem me acompanha sabe que eu estou com um porco aqui, de repente eu faço um paralelo à vida do meu porco e não à morte do papagaio. Valeu, um abraço a todos, até!